A Mac Bella Cosméticos é a loja mais completa que eu conheço. Tem tudo para sua make, para o seu cabelo, perfumes nacionais importados para homens, para mulheres. É muita variedade e tá rolando uma promoção imperdível em produtos para manicure na Mac Bella. Sério, tá tudo muito barato. Esse corredor tá imperdível. Se você ainda não conhece a Mac Bella, vale a pena. Olá, comunidade do Bafo! E demais pessoas, eu sou o João Vivas. E eu sou a Carol Filigói. E esse é mais um episódio da União EFA e Pod Bafo. E EFA é uma produtora de marketing 360 que é infalível para o seu negócio. E estamos realizando mais uma vez aqui no Alma Cambuí, que é a nossa casinha, né, Berlô? Um lugar super agradável para você passar as suas noites, querer paquerar, ouvir uma boa música, porque aqui a cultura, ela anda assim, ó, paralelo com o entreter, não é mesmo? E tem tudo a ver com a nossa comunidade. Inclusive, eu tenho até ciúme do Alma, eu tava falando com o Vini. Ai, ela é ciumenta. Eu de tenho. mim você tem? Tenho. Ai, eu também tenho de você, louca! Então já se inscreve no nosso canal, Ativa dá o like, sininho. ativa o sininho e comenta. E hoje a gente vai trazer um tema super especial. Muito especial e curioso, né, Bê? A gente é leigo no assunto, né? A gente vai falar sobre energia solar, fotovoltaica. Tadinha, Fotovoltaica. Guardem esse nome, hein, pro futuro, fotovoltaica. Todo mundo sempre fala assim pra mim: ai, João, você é uma pessoa de muita luz. Se eu ficar parado na porta da tua casa, será que eu ilumino? Será que eu posso ser considerado uma energia solar? Uma fonte de energia? Será que se a gente canalizar, colocar uma placa em você, te seguindo, vai Placa gerar no dente? energia? Que Não, placa? uma placa assim, ó. Meu amor, isso tudo a gente vai descobrir nesse bate-papo. Então, ó, já para tudo, pega uma pipoquinha. Mas brincadeiras entendeu? à parte, que o assunto é sério, né? Que a gente tem um jeitinho engraçado, mas o assunto é sério e, inclusive, sustentável. E muito importante, exatamente. Inclusive, nós temos um episódio aqui falando de sustentabilidade que vale muito a pena quando terminar esse, você dá lá uma procurada nos nossos vídeos. Tá muito legal. E assistir, vale muito a pena, né? Então, nós convidamos a Paula e a Vanessa, Duas que pessoas são incríveis. proprietárias de uma empresa. E vocês vão poder contar um pouquinho mais da empresa de vocês, né? Vou deixar para vocês contarem. Que não trabalha só com as placas solares, né? Trabalha também com construção. E como que vocês caíram nisso, né? Vamos resgatar essa história. Primeiro, obrigada, gente, pelo convite. Eu sou a Paula, eu sou uma das sócias da Waia, a Waia Solar e a Waia Inc. Eu sou arquiteta, a gente começou fundamentalmente com construção. E a ideia das nossas obras sempre foi ter uma pegada mais sustentável. Então, para isso, a gente sempre usou sistema de aquecimento solar para piscina, para chuveiros, e a geração de energia fotovoltaica apareceu aí. E a gente se empolgou muito e a gente gostou demais da ideia. E aí seguimos, então, adiante. Falamos, não, vamos abrir um braço de solar, porque a geração de energia ela é uma área extremamente cativante, apaixonante, principalmente a geração de energia limpa. Que seria uma energia limpa, Van, que é advogada, maravilhosa. Também é sócia proprietária da Waia. Boa noite. Obrigada por nos Obrigado a convidarem. vocês. Energia limpa é a energia que está todo mundo falando, né, hoje em dia, de você produzir a sua própria energia, né? Porque deixa eu me apresentar. Meu nome é Vanessa, eu sou bacharel em Direito e sou sócia da Paula na Waia Inc. e na Waia Solar também. Acho que quem pode falar mais sobre energia limpa é a Paula, né? Ela cuida mais dessa parte, como você disse, eu sou bacharel em Direito, né? Não posso falar que eu sou advogada, porque eu não advogo, mas eu estou ali junto com as leis, acompanhando, porque principalmente na área de solar, a gente teve agora uma mudança bem brusca, boa, tudo tem os seus prós e contras, agora em janeiro, que foi a 14.300, mas a parte técnica, como a arquiteta, acho que a Paula pode falar mais sobre energia limpa. Energia limpa é tudo que você usa para gerar energia que você agrida o menos possível o meio ambiente. Então, as fontes de energia limpa, basicamente, é energia nuclear, que ela é uma energia limpa,
A hídrica, que a gente tem a nossa matriz, ela é basicamente hídrica no Brasil hoje, então a gente depende fundamentalmente de água para geração de energia. A gente tem também a biomassa, e a gente tem a eólica e a solar. Então, assim, hoje a nossa energia ela é fundamentalmente hídrica. Então, isso representa praticamente 40% da nossa geração no Brasil. A nossa matriz energética ela é bem relevante da parte limpa comparado com outros países no mundo. A gente tem muitas riquezas, né? E tem muita possibilidade também de ser um país tropical, né? E poder contar com esse tipo de energia, né? Porque imagino que em muitos lugares isso não seja uma realidade, né? Mas eu acho que a gente podia começar até falando sobre o que é a energia solar, né? Porque eu, por exemplo, ouvia dizer tal, mas achava que o meu chuveiro na minha casa, por ter um boiler lá, era uma energia solar. Então, assim, ao mesmo tempo que falam muito sobre o assunto, eu não consigo entender o porquê que é importante eu ter uma energia, investir em uma energia solar na minha casa, ou incentivar as pessoas a trocarem o tipo de energia dela, entendeu? É só consumo mais barato para o bolso, ou tem algo a mais que isso? Fundamentalmente, a gente depende da energia hídrica. Então, a gente está vindo aí de 2 anos de chuva, então nós temos bastante água, todo mundo está vendo na sua conta de energia, bandeira verde escrito na sua conta. Isso é lindo, é o menor preço de energia, porque a gente usa a água e ela está em abundância. Mas a gente teve momentos de seca, aí num passado recente, que as bandeiras de energia elas vão de verde, amarela, vermelha, bandeira 1 vermelha, bandeira 2 vermelha. E a cada bandeira que sobe a energia é porque ligaram as térmicas, que são usinas movidas a combustão. Esse custo dessa energia ele é mais caro e é uma energia extremamente poluente para o meio ambiente. Não é uma energia limpa, né? Isso. Então, quando a gente tem água, a gente tem a energia limpa. Quando a gente não tem água, as térmicas são todas ligadas para poder fornecer essa energia, porque a gente tem o déficit energético que entra nessa parte quando você não tem. Então, quando você começa a gerar a sua própria energia com as suas placas solares instaladas na sua casa, você está livre dessa bandeira tarifária. Então, porque você vai pagar menos, você vai consumir menos a energia da concessionária, portanto, você vai utilizar menos essa energia. Então, você vai estar ajudando o meio ambiente, porque você está deixando de consumir essa energia que está sendo gerada de uma maneira não limpa para gerar a sua energia limpa. Então, devia ser uma coisa bem comum e corriqueira para todas as pessoas. Hoje, no Brasil, a gente ainda está bastante atrasado nisso em relação aos outros países do mundo, da geração de energia dentro da sua própria casa, ou do seu próprio negócio. Tudo isso deve ser contabilizado, entendeu? Eu acho que... Perdão, desculpa. Não, eu ia só complementar que você começou falando da dúvida, né? Sim. De, tipo, eu tenho um boiler em casa, então as pessoas acabam associando que eu tenho energia solar, eu também estou contribuindo com o meio ambiente. De certa forma, sim, mas não da forma de como investimento. Como você falou, você ligar, tipo, a chave do investimento, ajudar o meio ambiente, a conscientização de o que é uma frente ou outra, são coisas diferentes, né? Eu até fiz esses dias alguns stories na Waia Solar, na nossa empresa, porque eu estava conversando com um parceiro nosso, uma pessoa super culta, super instruída, e aí eu falei, nossa, você acabou de construir sua casa nova, né, num condomínio super bacana, vamos dar um green na sua casa, né, vamos deixar ela mais... Adorei, vamos dar um green. Aí ele, não, é claro, eu não aqueci a piscina da minha casa ainda, a hora que eu for aquecer a piscina da minha casa, eu falo com você, porque eu estou frente com alguns outros percursos financeiros da obra, a hora que eu for investir nessa área, eu falo com você. Daí eu falei, mas eu não trabalho, nós não trabalhamos com aquecimento da piscina. Aí eu fui explicar para ele, eu acabei fazendo uns stories para todos os nossos seguidores, né, clientes, fornecedores, que é muito comum as pessoas elas confundirem, porque as placas solares, elas não têm a mesma tecnologia, e uma aquece, né? Ela aquece a água e a outra gera. Então, as pessoas confundem. A nossa empresa faz a geração, proporciona você fazer a geração da sua própria energia, e tem todo
uma economia, uma pegada green, né? Tanto o aquecimento também tem, só que são tipos diferentes, né? Então as pessoas confundem muito isso. Você quer fazer algum complemento? Seja mais complexo, né? Gerar energia é mais complexo do que aquecer, né? É um outro sistema, né? Até porque se deixar a água parada da piscina muito tempo, ela esquenta. Se tiver sol, né? Então você gerar e aquecer é diferente. Na verdade, as duas são complementares, né? Você aquecendo o seu chuveiro e aquecendo a sua piscina com energia solar, você vai estar economizando energia. Porque você vai usar o calor do sol para aquecer as placas tanto da piscina, que é um tipo de aquecimento de piscina, tem um tipo de placa, que na verdade são umas mangueirinhas que ficam em cima, então o sol esquenta aquelas mangueirinhas, a água chega na temperatura, bombeia a água para a piscina e assim vai aquecendo. Esse é o processo de aquecimento de piscina ou para chuveiros, solar. Né? E para chuveiro é um outro tipo de placa que também é com calor, mas é um outro tipo de tecnologia, é diferente. Essa eu não consigo falar muito bem sobre ela, mas ela também economiza energia. Então, você vai usar o sol para aquecer sua água, então você está economizando. E as placas solares, para geração de energia, elas vão estar gerando energia. Então, sempre para você gerar energia, você precisa ter algum tipo de movimento para você gerar energia. Então, nas usinas hídricas, por exemplo, você tem as turbinas. As turbinas, elas giram com o movimento da água e fazem o gerador elétrico girar e a parte magnética vai acabar gerando energia. Na placa fotovoltaica, existe um movimento de átomos e esse movimento que tem dentro dele gera energia. Então, quando a gente vai instalar, o sistema fotovoltaico, basicamente, ele é composto pelas placas solares que ficam no telhado, os inversores, que podem ser microinversores que ficam embaixo das placas, ou inversores strings que ficam dentro da casa. Então, assim, essa energia gerada pela placa solar, ela é uma energia chamada de corrente contínua. O que isso significa? Ela é gerada continuamente. E a energia que a gente pega da concessionária, ela é alternada, ou seja, ela é meio que impulsos. Então, a placa solar gera energia, passa para os inversores, que eles traduzem essa energia, tipo, como se fosse uma tradução do inglês para o português, de corrente contínua para corrente alternada. E aí faz com que a gente converse na mesma linguagem da concessionária. Acho que é mais ou menos isso. Nossa, maravilhosa. O Gustavo... Foi ótima. O Gustavo falou assim, pergunta para ela a diferença de corrente contínua e corrente alternada. É exatamente isso. Eu já aprendi. Já respondeu, não precisou nem fazer É uma maneira bem simples de falar. A ideia não é a gente usar coisa muito técnica, até porque eu sou arquiteta de formação, então eu não sou tão técnica. Um engenheiro eletricista poderia falar muito melhor que eu. Mas eu acho muito importante, né? A gente está falando aqui de sustentabilidade e de economia, né? Que acho que é, assim, de grande importância na vida de 99% das pessoas, né? E não é nem só economizar. Chega a ser um investimento. Chega a ser, eu acho que não é isso. É um investimento. Porque quando você coloca a energia fotovoltaica na sua casa, geração, você vai deixar de pagar a conta. Então, assim, nada que a gente coloque na nossa casa te gera retorno financeiro. Você vai pôr uma televisão, vai te dar conforto, uma cama nova vai te dar conforto, um carro novo vai te dar despesa. Então, assim, são várias coisas. E a energia, quando você deixa de consumir da concessionária, você deixa de pagar. Então, esse sistema, antigamente... Mas chega a zerar a conta? Não, você não zera a conta porque a sua relação com a concessionária ela sempre vai ser mantida. Por quê? Porque ela chega a energia na sua casa. Quando você não tem solar, você vai estar usando. Porque tem 3 tipos de sistema de geração de energia solar. A primeira é off-grid, né? Que significa isso? Eu tenho uma casa distante e eu não quero usar a energia da concessionária, não chega linhão, não chega transmissão lá. Então, você vai criar um sistema de placa solar, inversores e bateria para poder gerar sua própria energia. Enquanto tem sol, você usa essa energia. Quando não tem, você usa a sua bateria. O sistema híbrido, que está sendo implantado bastante agora, que você vai gerar energia quando tem sol, quando não tem, você pode usar a bateria, que é o sistema que permite que quando acabe a luz de todo mundo, você fica com luz, que é o sistema híbrido, porque você tem as baterias. E o on-grid, que é o mais conhecido, ou seja... Que é o que a maioria tem, né? Isso, você usa como bateria a própria concessionária. Então, você gerou energia, não consumiu, vai para a concessionária, quando você precisou, você puxa de volta.
Muita gente fala, né? Ah, eu devolvo para a concessionária, eu devolvo para a empresa tal. Então é isso, na verdade. É como se ela estivesse armazenando ali a minha energia. É como se ela fosse sua bateria externa. A concessionária é a bateria. Então, ela vai te absorver a sua energia quando você gera e você não usa e te devolver essa energia quando você precisar. Mas acabou a luz, acabou. Então, por isso que você não deixa de pagar a concessionária. Você pode gerar créditos que você fique sem pagar a conta alguns meses, pagando só o mínimo, porque você está gerando mais energia do que você está consumindo. Então, você está acumulando créditos. Mas como você está usando toda a estrutura da concessionária, que ela foi lá, ela trocou seu relógio, ela mantém os linhões para transmissão, para você se conectar com todos e receber energia, então você acaba tendo que depender dela se você não for off-grid. É importante dizer também que o sistema fotovoltaico, ele existe um projeto a ser feito para a concessionária, uma aprovação a ser feita para a concessionária. Você precisa da autorização da concessionária para você colocar as suas placas, o seu sistema. Depois que tudo isso é feito, você tem uma homologação para a concessionária. Vai lá e vê, olha, está tudo ok, então agora eu vou trocar o seu medidor. Então, ela troca o seu medidor e depois disso... Que seria o relógio que eu falei. Que você pode ligar a sua usina. Porque hoje, a maior parte das casas tem um medidor monodirecional, ou seja, só recebe energia. Sim. Então, você precisa trocar esse medidor para bidirecional, para você receber energia e devolver energia para a concessionária. Nossa, quanta informação. E mais uma coisa que me pegou é que no início você disse que é uma energia que ajuda muito por ser uma energia limpa, tal, é o meio ambiente, todo mundo. Mas até onde isso é acessível no Brasil? Porque a gente trabalha numa realidade onde a maioria dos brasileiros não tem uma grana para, tipo assim, é uma prioridade para você, a gente pensando em coletivo, sim. Mas, tipo, putz, será que eu consigo hoje colocar? Tem alguma facilidade para isso? É muito caro a questão de custo? Como funciona? Olha, em 2010, para você ter uma noção, 2010 ou 2008, se eu não me engano, o seu retorno financeiro do seu investimento no seu sistema fotovoltaico era de 15 anos. Um retorno muito longo para um sistema que tem uma garantia mais ou menos de eficiência de 25 anos. Então, hoje, com toda a tecnologia, a evolução, toda essa globalização que a gente tem, os sistemas conseguem ter um payback de 3 a 6 anos. Você já tem um retorno? Você já tem um retorno e você começa a não pagar aquilo e esse dinheiro é seu. Investe, reinveste, gasta, enfim. Mas eu vou na Uaia, por exemplo, chego lá e falo assim, oi meninas, tudo bem? Então eu quero botar energia solar lá em casa. Mas eu não tenho grana. Então, hoje em dia, existem várias empresas que têm financiamento. Olha, normalmente a gente consegue financiar de 100% a 80% das usinas. E aí a gente costuma fazer um financiamento no sentido que, como a gente pede mais ou menos 90 dias do dia da sua compra até a instalação final de você ligar a sua usina, porque a gente tem prazos da concessionária, são de 15 a 20 dias para aprovar o projeto e de 15 a 20 dias para homologar o projeto. Então, a gente conta, se der alguma coisa, a gente já coloca uns dias a mais, mas hoje a gente tem sistemas instalados com 22 dias, do dia que a gente entrou com o projeto até o dia que ligou a usina do cliente. Então, a gente pega, normalmente, tem carência, tem 90 dias de carência, que é o tempo para você começar a pagar seu sistema, que ele já vai estar instalado, já vai estar gerando, e normalmente você já começa a ter retorno no seu primeiro mês. Às vezes não vai suprir sua conta inteira no primeiro mês, porque depende do dia da sua medição e do dia que você instalou, mas você já tem retorno no primeiro mês. E é essa indicação que eu já quero indicar para muitas pessoas, né? Meu tio está construindo um sítio, uma chácara, e ele quer colocar, tem interesse em colocar. Tem alguma indicação, assim, eu gasto R$100, R$200 na minha conta de energia. É indicado, não é indicado? Tem um patamar? Para quem então, assim, é legal, assim, esse investimento? O sistema começa a fazer sentido você investir o seu retorno se o seu único pensamento for retorno financeiro, o ideal é a partir de R$400 de conta, mais ou menos. Isso, assim, pensando que a gente está, né, no dia
26 de junho de 2023, né? Isso hoje, Não, mas né? eu acho que a Paula Pode diz mudar. até assim, se você pensa em relação a ajudar o meio ambiente. Ah, não. Sim. É outra pegada. É porque eu tô falando isso porque, sei lá, daqui a algum tempo pode ser que mude o valor da energia da concessionária e altere essa faixa, né? Seja mais acessível. Eu acredito que com a evolução da tecnologia começa a ser mais acessível para você. Isso tudo tem várias frentes. Eu acredito que o sistema, a cada momento que ele passa, ele fica mais viável financeiramente. As tecnologias, né? Estão trazendo produtos mais baratos com a tecnologia, então as placas ficam mais baratas, os conectores, então isso barateando o custo de produção, barateia tudo no final. Ou até incentivos. Incentivos políticas públicas, exemplo, né? Políticas públicas. Se o governo tomar isso como uma política pública e incentivar na parte só de impostos, isso já começa a ficar mais viável ainda. Então, tem estados do Brasil hoje que tem vários incentivos fiscais para geração de energia fotovoltaica. Olha, que legal. Porque tem estados que têm déficit de energia, de chegar, né, a energia muito alto. Então, assim, se tiver políticas públicas que deixem mais acessível as empresas, então, assim, é uma união de várias coisas, né? Porque, assim, existem as políticas públicas para incentivar. Pode ser através de incentivo fiscal, de desoneração municipal, de imposto territorial para você instalar uma usina, enfim, tem um leque de possibilidades. Mas o governo instalando políticas públicas, o privado ajudando, né, as empresas, eu vejo um crescimento, então, assim, é interessante para aquela empresa que aquela cidade evolua. Então, assim, é interessante que chegue energia melhor lá, porque vai gerar outras coisas, né, no mercado. Então, assim, e aí isso acaba afetando o consumidor como se fosse nós, né, o cliente final, que acaba também conseguindo ter mais acesso a isso, né. A partir do momento que você movimenta o meio ali, todo mundo é beneficiado. Acho que... E hoje, na verdade, por exemplo, você tem uma conta abaixo de R$300, mas você quer fazer alguma coisa pelo meio ambiente, você quer usar energia solar e tudo mais. Você tem essa pegada, né? Você tem essa pegada, você pode... Existem várias empresas hoje que têm fazendas solares e que elas vendem essa energia para o consumidor final com 20%, 10% de desconto. Então, você já vai estar consumindo uma energia mais limpa, você já vai estar pagando menos por isso. Você não está gerando a sua própria energia, mas você pode estar comprando dessas empresas. Tem várias empresas hoje no você não mercado. tem condução. Tipo, você Isso. aluga? É um aluguel de luz? Não é um aluguel, porque assim, você não pode... É um aluguel, desculpa. Você não pode comercializar energia a não ser sendo concessionária. Então, o que essas pessoas fazem? Elas alugam a quantidade de equipamento. Então, por exemplo, na sua casa você precisaria de 10 placas e um inversor de tantos quilowatts-pico. Aí, então, o que eles fazem? Você aluga essa quantidade de equipamentos dele e você tem um desconto de 10% a 20% dessa energia. Então, você vai estar ajudando o meio ambiente, você vai ter um desconto e isso fica acessível para todo mundo. E você não tem investimento nesses casos. A gente ainda não faz isso, mas daqui a pouco vamos estar fazendo. Por favor, gente. Porque aí, nesse caso, que eu moro no condomínio, o condomínio, né, 3 torres, 387 vizinhos, eu quero ter energia solar no meu condomínio. Eu não preciso... Para pôr a placa, eu preciso da aprovação de todo mundo. Agora, eu poderia, por exemplo, contratar a Waia para alugar a luz para mim. Isso é feito facilmente hoje em dia. Você entra na internet, você preenche um formulário, 30 dias depois você já tem o desconto. É um sistema bem simples, com pouquíssima burocracia, extremamente fácil, extremamente seguro. Para quem mora em condomínios de apartamento e que exige, né, uma concordância de todos, principalmente do condomínio, porque para você instalar uma geração de energia para o próprio condomínio, por exemplo, no seu 3 torres, tem que ser aprovado pelo condomínio, os condôminos têm que aderir. E pode não todos? Pode ter alguns? Pode. Mas tem que ter espaço no condomínio para instalar as placas, ou um outro lugar, ou um outro terreno, para você instalar a usina para fornecer energia para o condomínio. Então, assim, fica um pouco mais complexo
o processo, vamos dizer, administrativo ali. Então, nesse caso, realmente seria mais fácil você comprar energia, como a Paula está falando. Ou então, se tiver alguém disposto no condomínio a fazer tudo isso, existe existe a solução de você criar realmente uma associação dos moradores. Cada morador vai ter sua porcentagem de rateio e esses moradores vão pagar a porcentagem da usina e fazer uma usina coletiva para gerar energia para todos esses condôminos. Olha só quem Eles compram um terreno. Precisa de maioria de condôminos, mas você não precisa que todos estejam participando. Olha que legal. Você compra um terreno, faz uma associação, aí cria o sistema de rateio, todo mundo tem a sua parcela de investimento e aí você consegue fazer. Vocês acreditam que vai ter uma lei, alguma coisa? Porque eu, ouvindo hoje mais sobre energia solar, que não é só como uma economia, é algo que o mundo precisa entender e se conscientizar, por que a partir de 2025, todas as casas que forem construídas ou empreendimentos com construtora, tem que ser com energia solar? Políticas públicas. Depende muito de políticas públicas. Por exemplo, existem municípios, estados que você tem um desconto no IPTU verde, você tem uma série de coisas que você tem de benefícios por você colocar a geração de energia. Então, é realmente políticas públicas, municipais, estaduais, federais. Então, tudo isso faz com que a pessoa tenha mais vontade de fazer ainda, não só o investimento, porque às vezes, para você sentar e pensar, tipo assim, então, o que a gente faz daquela história que eu estava falando do financiamento? A gente costuma fazer em 60 parcelas. Que é para quê? Para que você basicamente pague a mesma conta de energia que você já pagava. Entendi. Então, você não vai estar tirando um dinheiro do seu bolso para estar investindo aquilo. A gente tenta casar as parcelas para que fique de um jeito que você pague o financiamento como se você estivesse pagando sua conta de energia. Então, você não vai precisar, às vezes, tirar o dinheiro do bolso para colocar naquele sistema. Você só vai continuar pagando uma conta que você já tem. Isso é E excelente, depois desse né? período, aí você tem toda a rentabilidade do investimento, Ao né? invés de financiar um iPhone, ao invés de financiar um carro, pode pensar no tipo de investimento. Sim, você não precisa deixar de financiar seu iPhone e suas outras coisas que você queira financiar, porque você vai ter que pagar sua conta de energia de qualquer financiando jeito. ou não. É verdade, olha. A graça é justamente essa. Você não precisa deixar de fazer as outras coisas, porque essa sua conta, ela existe. Se você não fizer nada, ela não vai deixar de existir. Exatamente. E você vai estar ajudando o meio ambiente, não só o meio ambiente, né? Porque, de uma forma ou de outra, eu vou estar tendo a minha produção de energia ali, Isso. né? Uma energia limpa. Já vi que não é poluída, né? Suja, entendeu? Seu pulmão vai ficar branquinho, rosinho. Agora vocês falando também de valores, pode falar, amor. Mas quando quando a gente entra numa bandeira vermelha e tem bastante gente que faz a sua própria energia, isso é bom, não é? Isso é bom. Isso é bom porque você vai ligar menos térmica. Porque se você precisa se o país precisa de energia, as térmicas são ligadas. Isso não é automático, né? Mas isso acontece automaticamente. E automaticamente fica mais caro. Aí a energia fica mais caro para todo mundo. Então, vamos supor, se grande parte das pessoas tivesse energia nas casas e o nosso déficit energético fosse menor nas épocas de seca. Poxa, a pessoa que não tem condição de pôr um sistema fotovoltaico ou de não ter uma condição inferior à sua, consegue fazer com que aquela energia dela não seja tão cara quanto seria. Porque quando teve a seca, todo mundo pagou bandeira 3. Bandeira vermelha 2, perdão. Todo mundo pagou. Então, não tem muito jeito de livrar. Você acaba livrando a maior parte. Se você investe nisso, se você gasta seu tempo pensando nisso, você vai livrar uma série de pessoas que não teriam condição de pagar aquilo. O que a gente estava, só voltando um pouco ao ponto das políticas públicas, acho que fazendo um link com o que a Paula está falando, é que assim, por exemplo, hoje a gente está vendo as movimentações para as políticas públicas para a moradia, né? Então, assim, por quê? Porque, assim, é o que ela está falando, muita gente ainda não tem a sua própria moradia. Então, como é que você vai investir num sistema fotovoltaico ou num sistema de aquecimento de água se você não tem sua própria moradia? Se você mora de aluguel ou se você... enfim... E quando vai embora, eu não posso levar minha placa. Pode, mas é um custo muito alto. Eu acho mais viável você vender junto com o imóvel que está e você adquirir um outro sistema para uma outra... Porque vai ser uma outra realidade. Você pode comprar uma casa
que você vai consumir menos energia, porque você mudou de uma casa que tinha, sei lá, tantos ar-condicionado, tantas pessoas morando, os seus filhos casaram, e aí agora são só 2 pessoas, então você vai consumir menos. Então, assim, pode ser que se você mude de casa, aí você não precisa levar aquelas placas. Porque além do custo de você ter que transferir elas de lugar, pode quebrar, elas são bem sensíveis para captar o sol, tem toda uma tecnologia, a sua realidade pode ser diferente. Então, assim, das políticas públicas que eu estava falando, assim, então muita gente não tem para investir, porque não tem então tem que ter o balizamento, né? Então, assim, eu acho que, assim, primeiro, todo mundo deveria ter o seu próprio imóvel, pelo menos um para morar, né? Já que não tem essas políticas públicas. Mas também eu acho que para quem já tem que ter uma parcela disso, né? Por exemplo, que eu estava assistindo o episódio de vocês sobre compostagem, tudo tal. Então, assim, por exemplo, se a gente tivesse uma política pública local, que você tivesse um desconto no IPTU, como a Paula está falando, se você tivesse compostagem, se você tivesse aquecimento solar, se você fosse unindo cada item, sabe? E energia fotovoltaica, você tinha, sei lá, 90% de desconto no imposto. Isso dá um incentivo para as pessoas que têm a condição de instalar um fotovoltaico pensar. Ele pode pensar só financeiramente, eu vou instalar porque eu vou ter um desconto no imposto, mas a partir do momento que ele instala, ele ajuda as pessoas que não têm essa condição ainda, porque ele desafoga o sistema da concessionária, principalmente na época de seca, e aí deixa a conta mais barata para as pessoas que ainda não têm essa condição, que ainda está no degrau de construir o primeiro imóvel, de adquirir o primeiro imóvel. Um dia ela vai chegar no fotovoltaica, mas para isso ela precisa do primeiro imóvel. Só complementando. Consegui fazer esse link total? Maravilhoso, Ótimo, eu concluí em você o seguinte, que falta muito no mundo. Falta. Tem que ter os 2 braços. Eu acho que, assim, tem que ter políticas públicas para os que precisam ainda conseguir o seu moradia. E tem que ter políticas públicas para os que já têm, para todas as classes, vamos dizer. Porque a classe que já tem, ela pode pensar um pouco mais no próximo. Eu vou pensar no meu bolso financeiramente, é um investimento? Show, eu consigo economizar, eu consigo reinvestir esse dinheiro, mas daí eu também consigo ajudar o próximo. Indiretamente eu estou ajudando o próximo, eu estou ajudando o país com a sustentabilidade, eu estou ajudando aquela classe que não tem a sua moradia ainda a ter uma energia mais barata. Exatamente. E complementando, você perguntou se você pode levar as placas. Pode levar as placas. Fica só pegado as coisas. Isso. Mas, Desapega. Ao mesmo tempo, se você deixar no seu imóvel, o seu imóvel valoriza de 3% a 8% na hora da venda. Caraca. Isso, existem Olha várias só. pesquisas imobiliárias sobre isso, que é um dos motivos que a gente começou a trabalhar com construção. Então, a gente colocou isso para valorizar a casa na hora da venda. Dos nossos imóveis, né? O primeiro impulso foi exatamente esse, mas depois a gente viu O nicho. O quão fantástico é isso. Que unia muito a filosofia da nossa empresa, né? Porque eu vou deixar a Paula falar, porque o marco da nossa empresa, o nome da nossa empresa vem de um projeto dela, né? Que é ligado a tribos indígenas, vou deixar ela falar esse ponto, mas casava muito, né? Quando a gente viu o solar, a gente falou, poxa, é a nossa linha de raciocínio, né? As nossas construções a gente quer que sejam mais sustentáveis. A gente faz um sistema de reuso de água. De reuso de água. Eu ia falar de compostagem porque eu tinha acabado de falar. E aí me fugiu. A gente tem a linha de que a gente quer seguir nas nossas casas. E a gente falou, além de valorizar o imóvel que a gente está construindo, é um nicho que vem junto com a nossa filosofia, que é da UAIA, né? Acho que você podia falar um pouco sobre essa filosofia, né? Antes de você falar da filosofia da UAIA, é que eu acho que faz sentido nesse momento. A gente fala de tirar placa, botar placa, que a casa tem que ter uma energia solar e tal. Eu tenho uma casa em Valinhos, quero botar energia solar lá. Qualquer casa dá, subir no telhado e colocar. Como é essa estrutura? Como é para implantar? Então, a gente não gosta de mandar orçamento, tipo, eu liguei, mandei minha conta de luz para você mandar a sua conta de luz e eu te mando o orçamento, a gente olha no Google Maps e vê como é que tá e manda. A gente não gosta de fazer isso, a gente gosta de mandar o nosso engenheiro até a sua casa, fazer uma vistoria técnica para ver se tem sombreamento, sombra é uma coisa que acaba com a produção da energia.
se está na face norte, que é a melhor face para colocar as placas. Então, a gente faz toda essa vistoria. E sobre o seu apartamento, lembrei agora, sua casa é em Valinhos. Se o seu apartamento tiver, a conta do seu apartamento e a conta da sua casa estiverem na mesma concessionária e forem o mesmo CPF, você consegue gerar na sua casa em Valinhos e mandar para o seu apartamento. Mas se for uma outra concessionária, eu não consigo. Não consegue. Não, não. meu apartamento é Hortolândia. Minha casa é Valinhos. É a mesma concessionária. A concessionária de da região Hortolândia aqui. e de Valinhos. Posso falar o nome? Pode. Só tem ela mesmo. SPL, brincadeira, CPFL, uma publi. Discreta da construtora. É a CPFL Paulista, ela atende tanto Campinas quanto Hortolândia. É a mesma concessionária. E aí, se a conta da casa da sua mãe, você põe no seu CPF, a conta do seu apartamento você põe no seu CPF. Então, e aí você manda, são os excedentes. Você vai gerar mais do que você precisa, você gera um excedente que eles viram créditos e são distribuídos para unidades consumidoras no mesmo CPF. E pode ser mais de uma unidade, pode tá? Vender pra ela? Não, você pode distribuir, por exemplo, Fazendo negócio você tem 2 apartamentos, você pode distribuir da casa de Valinhos para o seu apartamento, para o apartamento... Sempre para o mesmo CPF, mas você pode fazer... Você pode fazer até 5 unidades consumidoras. Então, aquela energia que eu ia guardar na bateria da concessionária, você pode mandar. Na verdade, eu posso mandar para um outro imóvel. Até 5 imóveis. Que legal. Só continuando nessa, você ainda não falou do negócio da estrutura. Mas, por exemplo, minha casa em Valinhos. Não quero botar em cima do telhado, porque eu tenho uma parte lá atrás que continua aquele matagal. Não, tirei, agora é terra. Mas é um espaço que ninguém usa. Que não vai construir uma piscina, que não quer fazer nada. Você tem Não sombra. quero, amiga. Muito chato piscina. Gosto de piscina. Só no vizinho, né? Faz No amigo. financiamento de piscina também, essas Não, vantagens não. aí. Você tem sombra ali. Muita verdade. Porque tá bem no muro ali. Eu não posso estruturar ela pro alto e ali embaixo fazer alguma coisa, é muito quente. Não, prejudica. você pode fazer. Não, o calor, ele prejudica a eficiência, mas não prejudica a geração. Então, ele vai prejudicar a geração e a eficiência, mas vai gerar da mesma forma. Você precisa dos raios de luz, né? Dizendo um português clássico para a gente entender, é o raio de luz que precisa bater na placa solar. A melhor incidência de sol é na face norte. Então, você vai começando a ter perda. Você faz na face sul, tem mais perdas. Você faz na face oeste, tem menos perdas. E aí você vai vendo em qual face é melhor. Então, a gente precisa verificar a estrutura do seu telhado, se ela suporta o peso das quantidades de placas que você quer colocar. A gente precisa verificar para que face seu telhado está virado e para onde quantidade que a gente conseguiria colocar, para ver se você tem sombra, se você não tem sombra. Se você já tem um aquecimento solar de chuveiro que está no lugar da face norte, onde as placas solares ficariam melhores. Então, tem tudo isso que precisa ser avaliado nessa vistoria técnica para que a gente passe um orçamento, porque o que acontece hoje? Às vezes, o telhado da pessoa não cabe nem 10 placas e ele está recebendo orçamento de 22. Porque é a geração que ele precisa, mas não cabe. Você vai fazer o quê? Não tem aonde colocar. E aí, se eu coloco 10 e preciso de 22? Você vai gerar menos. Mas ainda é vantajoso? Ainda é vantajoso. Você vai gerar menos seu consumo. Você vai ganhar ter 85%. Isso, a sua economia vai ser menor. E assim, a economia ser 85%, isso é muito relativo. Porque hoje a gente tem, depois da nova lei, a gente tem um negócio que chama fator de simultaneidade. O que significa? Enquanto você está gerando energia, que está sol, a energia que você consome nesse período é o fator de simultaneidade, o tanto que você gera e consome ao mesmo tempo que você praticamente não usa a bateria da concessionária. Então, quanto maior o seu fator de simultaneidade, mais economia você tem. À noite ninguém liga nada. De dia liga air fryer, chapinha, Isso, liga tudo. Ar-condicionado, televisões, tudo rolando lá no pó de bafo. Simultaneidade melhor. Deixa todas as luzes acesas Isso. de dia. E assim, eu fico sempre que eu passo assim, em lugares que eu vejo que tem placas, eu fico, gente, isso cai na minha cabeça. Se acontece, existe a possibilidade desse tipo de acidente? Existe. Existe todo um cuidado, existe toda uma engenharia por trás, entendeu? Então, assim, desde os tipos de equipamento que você usa, porque é um equipamento elétrico que vai estar na sua casa. Então, assim, a Como sua qualquer TV, outro. ela pode dar um problema do dia para a noite e parar de funcionar, dar um curto.
a sua torradeira pode dar um curto. Pegar fogo na cozinha. Pegar fogo na cozinha. Então, assim, quais são os cuidados que você tem que tomar? Você precisa tomar cuidado com a qualidade do equipamento que você usa. Precisam ser equipamentos de primeira linha, em toda a linha, em toda a cadeia, do disjuntor de entrada às placas solares. Você precisa... Toda essa cadeia, ela precisa ser extremamente produtos de qualidade, instaladores de muita competência, com muito treinamento para fazer aquilo. Você entendeu? Então, assim, eu brinco que a energia solar, ela precisa de responsabilidade. Se você não tem responsabilidade para fazer aquilo, inclusive as placas, elas precisam estar extremamente bem fixadas no telhado, com os equipamentos corretos, para que elas não... Até para você ter uma noção, se você usar um tipo de acabamento diferente de uma coisa para outra da estrutura da placa, aquela diferença de equipamento pode enferrujar, aquele parafuso pode soltar e aquela placa pode voar. Nossa, então é muito cuidadoso. Conta pra gente algumas gafes, assim, que vocês já viram. Olha, assim, na internet. Mas também, galera que está assistindo, é o seguinte, pensou em energia solar, tem o pessoal da Waia, que a gente vai deixar na descrição desse livro, adoro, eu vou lançar o meu. Por enquanto, desse podcast, todos os contatos, como achar a Waia, porque realmente é isso. Tem coisas na vida que não podem pensar em economia, entendeu? Tem que fazer ali o jeito que seja seguro para você. E a gente tá vendo as meninas aqui, elas prezam nessa isso. onda do it yourself, né? Vou lá comprar uma placa solar. Do it yourself é fácil a você mesmo. Tô brincando. Vou lá comprar minha placa. Ah, não, já subi tanto no meu telhado, eu vou lá mesmo, eu coloco no meu telhado e falo, vou lá, ligo na concessionária. Liga para as meninas e fala, já tem a placa aqui, chegou pro Mercado Livre. vem aqui instalar. Vem aqui instalar. Só preciso da instalação. Numa dessas, quais são os riscos que vocês já viram e que pode acontecer, assim, das gafes? Eu já vi gente instalar a placa, comprou o kit, arranjou, instalou, conseguiu instalar, beleza, e ligou a usina. Quando você liga a sua usina, que o relógio, que o medidor não é bidirecional, você pode ter um problema. Isso pode pegar fogo, você pode dobrar a sua conta de energia, porque a concessionária vai entender que ela está te mandando essa energia. Então, você pode dobrar... A energia que você está gerando, ela acha que ela está te mandando. Isso pode pegar fogo. Então, assim, a gente tem alguns cuidados que a gente fala, assim... Eu acho que a energia solar, ela não é só... Você, por mais que você contrate uma empresa, ele entrega para você aquilo e fala assim, tchau, está instalado, aqui liga e desliga, tá? Eu acho isso muito complexo, porque é um sistema elétrico que está funcionando. Então, assim, a gente preza demais pela instalação. Então, assim, a gente tem seguro de instalação para cada instalação que a gente faz. A gente tem entrega para o cliente já com o primeiro ano de seguro, já das placas, contra granizo, contra roubo, contra fogo. Contra roubo? Tem muita gente que rouba a placa. Se for no solo, porque tem usinas de chão, não só de telhado, tem usinas de chão. Essas usinas de chão, o pessoal vai lá e rouba cabo, rouba placa, rouba inversor. Tipo, que a Paula estava falando, não cabe, manda um orçamento, não cabe 20 placas, cabe 10. E aí, sei lá, ele tem uma chácara ou tem um outro terreno que cabe o resto. Ele vai lá e coloca, entra alguém lá e rouba, porque a placa está no chão. Então, por isso a gente de pedra, joga pedra para quebrar. A gente está falando muito das placas também e me pintou uma curiosidade. Aqui no Brasil, a gente consegue, não é criar, mas produzir essas placas, elas vêm de fora. De onde vêm essas placas? Hoje em dia, basicamente, a cadeia de produção ela é toda retida pela China. Então, assim... Eu perguntei. Acho que como em tudo, né? Eu acho que pouquíssimas coisas não são produzidas na China. Tá vendo essa roupa aqui? Então, assim, a gente tem fábricas hoje extremamente sérias trabalhando no Brasil com o intuito de trazer a cadeia de produção para cá. Mas, para isso, essa produção tem que ser massificada, o consumo tem que ser maior e essas fábricas têm que ter uma demanda para que a nossa cadeia de produção brasileira produza os produtos. Então, as células, uma série de coisas vem da China, entendeu? Então, tem vários países no mundo que estão extremamente preocupados com essa coisa de estar só na China. Então, a Turquia, por exemplo, ela vem fazendo bastante coisa nesse sentido, a Índia também. E a Senja é uma fábrica que está aqui no Brasil, que eles estão
trabalhando muito para trazer a Senge. 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 S-E-N-G. Oh, soletrou ainda, hein, gata? Eles estão... Vamos soletrando. Eles estão trabalhando bastante para trazer a cadeia de produção. Então, trazendo para cá, pode ser que a gente consiga ter um preço mais acessível, financiamentos mais acessíveis, né? Tipo... Mas para isso precisa ter uma divulgação, né? Porque, assim, para aumentar a massificação que ela está falando, precisa ter mais consumo. Porque, senão, ninguém vai investir dinheiro numa fábrica que está... Então, assim, é todo um mecanismo, né? Política pública, consumo, informação, investimento, produção. Uma coisa vai puxando a outra, E né? chegar a mais pessoas. Eu e a Carol, quando pintou a oportunidade da gente estar fazendo o pod com vocês, a gente amou. Porque é um assunto que a Carol, não vou ser falso, muito mais do que eu, ligada numa coisa de sustentabilidade, ela só usa roupa de brechó, ela tem esse pensamento de minhoca na casa dela para comer o orgânico, né, bicha? Ela tem essa pegada e me fomenta, entendeu? E aí, vocês vindo aqui, cara, eu tô descobrindo várias coisas que eu não sabia. Eu tô querendo sair daqui, já ver um financiamento, ir lá na UAIA, Isso ver aí, fazer um financiamento pra pôr na minha protesto. casa. E eu aqui querendo fazer um protesto para ter política pública. Entendeu? Vai fazendo enquanto eu vou botando minha placa. E a gente não precisa falar, a gente está falando bastante do residencial, né? O residencial é uma coisa que é seu, né? Está na sua casa, mas o seu comércio, por exemplo. Tem lugares, às vezes, que tem contas de luz de 5 mil, 6 mil reais. Poxa, você tirar isso do seu custo é incrível para o seu E ainda negócio. ganhar mais, né? E ainda assim. no futuro você vai tirar e você vai ganhar. Assim que você acabar de pagar o sistema, esse dinheiro vai entrar para você, que você pode reinvestir no seu negócio, que você pode maximizar o seu retorno. Então, assim, para comércio, para indústria, funciona para tudo. Gente, e quem já tem as placas solares, elas podem contratar os serviços de vocês? Isso é Então, o maior nicho nosso, sabia? É porque essa história do tipo, ai, tá, sua usina tá aí. Então, assim, e dá um monitoramento simples. A gente procurou fazer alguns diferenciais. A história do seguro é um diferencial e o monitoramento. A manutenção também. A manutenção. Então, A gente dá a primeira manutenção, tá incluso. Olha, já gostei, adoro ganhar, bicha. porque assim, Que na vem, verdade, não é porque a gente é boazinha, não. Olha, É porque exatamente A gente aquela quer história. a experiência do cliente, isso. né? Tá vendo? A Uaia tem essa conexão com Disney, gente. Entendeu? É o atendimento Disney. É isso. Essa história, faça o que você faz bem feito, que voltarão para te ver e trarão os amigos. A ideia é basicamente essa. Não, mas isso é muito legal, porque várias vezes a gente compra serviços que vendem essa postura e, por exemplo, seguro de iPhone, é moped, pra você ver o que acontece. Você entendeu? Então, tipo, vendo isso de vocês e já outros clientes comentando, falando e tal, isso é muito legal. E, ó, pensa, se a gente faz a primeira manutenção em 6 meses, a gente dá uma garantia de instalação de 1 ano. Então, se eu subo no seu telhado 6 meses depois e verifico essas placas, eu tenho certeza que o quê? Elas estão presas, que os conectores estão todos muito bem instalados, que a sua parte elétrica está rodando uma belezinha, eu fico mais 6 meses tranquila. Entendi. Entendeu? Para que daí depois as próximas manutenções, elas são cobradas, isso é um fato. Mas esse 1 ano que eu vou te dar de garantia, eu estou garantida. Não só você. Então, Entendeu? uma boazinha até a página. Tá todo mundo, Pra tá todo mundo garantido. A né? ideia é essa. E o monitoramento, a gente oferece para o cliente um monitoramento vinculado à sua conta, à sua fatura da sua conta de energia. Então, a gente pega a sua geração do seu inversor e vincula com a sua conta da concessionária e te dá a informação real do que você teve de simultaneidade, do que você teve de consumo efetivo da rede, para que você saiba exatamente quanto você retornou e a cada mês o que você retornou do seu investimento e o que Quantas depois árvores isso você vira. plantou naquele Mas mês? isso vem pra gente de uma forma fácil da gente, né? E acho que é importante, né, falar disso, porque parece que você tá, quando a gente fala fotovoltaica, né, simultaneidade, não sei o que, parece que a gente está falando assim, tá, ok, né? E aí? Tá tudo aqui, mas eu não sei ler, né? Então, acho que é importante traduzir esse relatório é a de uma forma... tradução do que você gerou, do que você economizou, tanto em geração por quilowatt-hora, que é
a moeda de troca, digamos assim, da energia, quanto em dinheiro. É a galera que é do Josué, né? Precisa crer pra ver pra crer. É isso, não é Josué, É gente. Santo Tomé. É Santo Tomé. Já deixa Josué quieto. Deixa pra lá. É isso, você mostra. Mata a cobra e mostra o mal. Não, mas por isso, por que eu falei que a Paula estava explicando que o maior nicho nosso, porque a gente é uma empresa nova, vamos dizer, no ramo solar, mas a gente viu esse déficit do mercado, né? Das empresas entregarem o sistema solar e não te darem todo um suporte, né? Então, assim, hoje, muitos clientes nossos chegam para a gente com ineficiências do sistema solar que a gente vai ajustar, vai fazer um melhor monitoramento. E até com este monitoramento, o cliente consegue ver. Porque, assim, eu tenho pessoas, assim, que, tipo, não fechou comigo. Beleza, não tem problema nenhum. Mas a pessoa me liga, Paula, meu sistema não está funcionando como ele tinha que funcionar. Está funcionando? A pessoa não tem a menor base para poder saber se ela não tem um relatório vinculado com a sua conta de energia, te dizendo qual foi a energia que você contratou. Qual foi a energia que funciona? Porque, assim, a solar, ela tem uma energia média contratada. Ou seja, meses de verão, você gera muito mais. Meses de inverno, você gera muito menos. Então, é bom quando a gente instala no cliente, assim, finalzinho de inverno, comecinho de outono, porque a geração só vai subindo até dezembro, janeiro, o cliente fica super feliz. Agora, se você instala em março, vai chegando maio, junho, o cliente começa a gritar. Por quê? Porque é uma geração média. Então, a ideia é que no ciclo do ano, você gere no verão para que você supra um pouco do seu inverno. Você acumule créditos, esses excedentes que você tem que viram créditos, eles ficam como créditos para você por 5 anos para você usar. Uau. Eu posso acumulando esses créditos até 5 anos. É igual a fábula do cigarro e da formiga. A gente tem que trabalhar no verão para conseguir também no inverno. Basicamente isso. Uma coisa, tem muita evolução no meio da energia solar, tipo inovação, coisas novas, porque eu acompanho vocês nas redes sociais e eu vejo que uma preocupação de vocês é sempre estarem se atualizando. Sim. Ou a Van, ou você, ou as duas estão sempre em um curso em São Paulo, em outro lugar, enfim, sempre pesquisando e se atualizando. O solar é novo, né? Vamos dizer, é velho, mas novo. Então, assim, os investimentos e as legislações, elas estão começando a borbulhar faz uns 3 anos, 3, 4 anos. Isso, Então, a gente teve uma mudança agora, que nem no começo do podcast eu falei, que é a Lei 14.300. Então, assim, são muitas mudanças. Tem a outra previsão de mudança para 2024. Então, assim, se a gente não se atualiza, como é que eu vou vender uma experiência, um produto para você que vai melhorar a sua vida, que vai melhorar o mundo, a vida do próximo, se eu não sei como isso está caminhando? Então, assim, na verdade, é um investimento para retorno nosso mesmo, para segurança também, né? Para dormir tranquilo. Quando você achar que você está capacitado, que você está bom naquilo, estuda de novo, porque você sempre tem uma coisa nova. Não, e o que me dá garantia também aqui é que são as donas que estão aqui botando a casa, né, meus amores? Vocês estão vendendo. Então, tipo, isso ao mesmo tempo que aproxima, deixa aí. Você acha que ia botar a cara se fosse coisa ruim? Se fosse mutreta? E acho que é muito interessante, né, que é um trabalho feito com transparência, né? Então, só de traduzir os números, né, pra gente, isso já é um trabalho feito com transparência e necessário, né? A ideia é trabalhar de um jeito que a gente não sinta essa necessidade de precisar de ajuda. Entendeu? Tipo assim, a gente conversa com pessoas... Eu conversei com uma pessoa extremamente rápido no raciocínio e tudo mais. Formaram uma comissão para escolher um sistema fotovoltaico. E aí eu perguntei, mas cadê os relatórios? Cadê o monitoramento? Ah, não, faz 15 meses que instalou, a gente está esperando para ver o monitoramento. Eu falei, pelo amor de Deus, monitoramento é no primeiro mês. Você entendeu? Tipo assim, e tinha... Até para ter base de comparação. Exato. Entendeu? Não, você vai ter base de comparação depois dos 15 meses que você fizer isso. Mas... Você não acompanhou. Elétrico, como é que eu sei? Tipo assim, ó, você tem um alarme na sua casa, né?
Como é que botava você... a mão pra saber se estava funcionando, bicho. Ou então, tipo, se você aciona um alarme um dia, você só vai saber que as pessoas estão vendo a sua casa porque você apertou um negócio e a pessoa falou com você. Então, assim, essas usinas, às vezes, elas alarmam, tem algum problema de corrente, tem várias coisinhas que podem acontecer. Se você não está monitorando isso e sabendo se alarmou, para você ir no seu cliente e perguntar, por que não está gerando? Está acontecendo alguma coisa? Deu algum problema na internet da sua casa? Porque a gente tem a comunicação via internet, então a internet tem que estar funcionando. Deu algum problema na internet? Você trocou de senha? Porque, assim, as pessoas chegam para mim hoje, Paulo, eu quero que você monitore meu sistema. Então, eu tenho que resetar praticamente as coisas para poder monitorar, porque a pessoa não tem mais a senha, o acesso, não tem mais nada daquilo. Entendeu? Então, Nossa, assim, não... é bem complexo. Botou e deixou. Então, isso é... Não adianta bem você comum, né? instalar ou comprar alguma coisa para satisfazer uma expectativa emocional, né? Estou ajudando, mas você não acompanhar aquilo, né? Não tem como. Se você não acompanha, você não tem retorno. E uma pergunta, assim, bem leiga, tá? Quando, né, a pessoa vai comprar uma ração pro cachorro, né? Tem a A, tem a B, tem a C, né? Hoje, esse mês, agora, não tem como fazer um investimento com essa A aqui. As placas são todas no mesmo nível de tudo? Ou a pessoa consegue, tem essa daqui que é tipo uma similar? É exatamente o que eu te disse sobre o equipamento. Da placa solar ao disjuntor a saída, ao cabo, tudo que você vai colocar tem que ser equipamentos de qualidade. Então, nas placas, hoje a gente tem o que eles falam que é o Tier 1. Na verdade, por quê? Porque, assim, o Tier 1 é bancabilidade, ou seja, essas empresas são grandes o suficientes para dar a garantia efetiva na placa. Tem estabilidade financeira. Isso, porque as placas elas têm uma garantia de fábrica de 10 anos e 25 anos de garantia de 80% de eficiência. Então, assim, se você não tem uma empresa muito grande para bancar isso, é muito perigoso. Você não vai ter a garantia de 10 anos, você não vai ter a garantia de 25 anos. Tem inversores hoje que têm 25 anos de garantia, de fábrica. Entendeu? Então, assim, o tipo de cabo, de conector que a gente coloca na placa é uma marca específica que tem um negocinho que faz o fechamento final do conector para que não tenha nenhum tipo de entrada de água, para que não tenha nenhum tipo de curto, para que não tenha tipo nada. Proteção, sistema de proteção, de volta. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado para minimizar os riscos, como todo equipamento. Pode achar outro tipo de produto? Pode. Mais Mas barato? aí Tem. é aquele vai ter negócio, aquela você garantia. cada um assume o risco que quer. Já sabe que na Uaia você vai lá consultar ou procurar o trabalho das meninas se vocês querem qualidade no serviço. Eu adorei né? essa palavra, tem bancabilidade. Bancabilidade. Se banca. Você tem bancabilidade? Eu tenho outra. Eu acho que sei. Ai, você me deixou tímida. Mas agora, vamos mudar o assunto. Mudar o assunto é ótimo, né? Falar de Barbie. Eu quero saber a história da Uaia. Filosofia. Agora uma outra coisa, por favor. Tá bom. Porque eu tô muito interessado em colocar na minha casa em Valinhos. E lá, por Vamos exemplo... colocar, bora. Então, mas lá tem muito pombo. Vocês mesmo Mas a tendo gente todo não esse evita problema. isso, Então, né? É todo porque esse tem que fazer a conexão com a natureza, né? Por isso que tem a manutenção das placas. Natureza, gente. Ai, desculpa. É rato que voa, na minha opinião. Sei lá. É que assim, os mesmos bichos Você que é você... cancelado. Os mesmos bichos que você teria no seu telhado, você vai continuar tendo. A diferença é que, assim, por exemplo, as placas, dependendo do tipo de telhado, elas ficam muito próximas. Então, dificilmente vai entrar um pombo. Eu não posso botar uma rede em cima dela. Não. Você tá falando pra ele não andar lá em cima. Não ficar perto da minha placa. Não, mas ele vai ficar, ele vai fazer as suas necessidades, vai ter a sujeira, por isso a manutenção. A manutenção, ela nada mais é Para limpar as placas a limpeza e das verificar placas. as instalações. Verificar todas as conexões, tensão, corrente, tudo que está passando no sistema. Nossa, eu pensei numa coisa. Imagina, você coloca lá na sua casa, aí no terreno de trás um cara ergue um prédio e faz sombra. Pode acontecer. Pode Já acontecer. pensou? Que Gente, sacanagem. Isso deve ser acontece, muito né? triste. Deve ser muito triste. Muito triste. Não, eu passei uma tristeza esses dias. Fui conhecer um hotel em São Paulo e falavam, não, vai lá no final da piscina que tem uma vista maravilhosa. Eu cheguei lá,
tem um prédio subindo assim. 2. Acabou a vista do hotel. Ah, vai ter que baratear. Então, vai ter que Eu baratear? vim só por causa dessa vista, cara. Acabou. Eu cheguei lá e falei, gente, que depressão, não tem vista. Tem 2 construções aqui agora. E esse hotel que você foi, porque eu acompanhei e tal, tem energia solar? Não. Não, Não sei, sei. não sei. Porque uns hotéis assim deveriam pensar sobre, né? Porque Até como, por incentivo. como a gente estava no rooftop, desculpa. Ó, Não tem problema, amor. e ali seria o local, talvez, de colocar, só se eles tivessem um terreno, mas daí precisa saber histórias, saber... Não tinha nada Que indicativo ali. que indicasse. Porque, assim, normalmente, hoje em dia, isso é legal, isso é bom. O pessoal está vindo com o ESG, que é a parte de sustentabilidade, governança de sustentabilidade. Isso é um ponto importantíssimo para as empresas que trabalham com isso, que têm esse conceito, você entendeu? Então, assim, isso muda o conceito. Então, eu não percebi nada. Porque, né, depois que você trabalha com isso, eu vejo placa solar a 10 quilômetros de distância, é quase que um radar. Já o olho já vai, né? Ou então aquela plaquinha que, que a gente coloca, né, tipo, de cuidado, alta tensão. De alta tensão, a plaquinha amarela. Isso é legal. Todo relógio que você vê, para saber se a pessoa tem energia solar, tem que ter uma plaquinha amarela. Cuidado, risco de morte, que é para a pessoa não mexer ali dentro, entendeu? Porque vai dá alta tensão, porque alta né? Porque tensão, vai e volta, não só recebe agora, né? Então, assim, ela vai voltar, então, assim... a energia está lá. Tá, Não o ideal- meio que 2 vezes, né, a energia. Não são 2 vezes, mas assim, tome Tá. cuidado. Ela Não mexa, volta, não mexa aqui, não mexa aqui. É tipo, não mexa aqui. Como em todos os lugares que tem aqueles quadros de força grandes, você coloca isso. Então, assim, pra você saber se tem energia solar, tá lá aquela plaquinha amarela dizendo cuidado. Agora vamos saber um pouco mais dessa história Da que Uaia. vai lá pros povos indígenas. Ai, eu tô super curiosa. Não, é que, na verdade, no meu trabalho de graduação, eu pesquisei muito sobre nomes indígenas, porque eu queria que fosse um nome indígena, porque eu gosto dessa ideia. Sustentabilidade sempre foi uma frente para mim, sempre foi uma coisa. Eu queria usar só materiais sustentáveis para construir as casas. O projeto dela e tudo foi mais. um hotel sustentável de Tinha final de todo curso. Um negócio muito legal nisso. E aí a gente pensou no nome da empresa e eu falei assim, nossa, eu lembro que o nome deste hotel era um nome indígena que eu pesquisei muito. E é um rito de passagem da tribo Chavante, que é onde os meninos se tornam homens, é onde a gente cresce, entendeu? Foi muito com essa ideia que a gente fez Crescimento, a Uaia, de sustentabilidade. de um crescer que ele às vezes dói para a gente fazer as coisas, mas que ele é necessário, que ele é preciso. Então, porque às vezes a tecnologia vem e a gente demora para se adaptar, né? Dói, às vezes, tipo... Eu lembro quando entrou o Instagram, TikTok, e, tipo... As pessoas falavam assim, você não vai sair do Facebook? Não é mais ou menos assim? Todo o crescimento, né, dá uma um choque, bagunçada, né? Então, assim... Que dá um medo e que era um passo muito grande para a gente estava começando a trabalhar com incorporação, não só com construção, incorporamos algumas coisas, mas o sonho final para a gente é ter uma incorporação 100% sustentável de materiais e geração própria. Então é o propósito da Uaia. É o propósito final da Uaia. Aí a gente conseguia oferecer um produto... Eu quase que ouso dizer que não tem no mercado hoje. Eu acredito Nossa. nisso, gente. Porque fala com tanto amor, né? Brilho no olhar. Ah, eu sou apaixonada. Eu tive o prazer, você não, Bi, desculpa, você não estava dentro disso. Mas eu tive o prazer de ir lá na Uaia. Quanto verde tem lá, né? Muito verde. Muito verde. E galera simpática trabalhando, gostei A também. Feliz. ideia é essa. A gente preza muito pelo ambiente, pela nossa cultura. Churrasqueira, bicha. Ai, que delícia. Vamos fazer um churrasco lá, Vou estão mandar um convidados. Demorou. Manda o currículo. Agora, assim, Demorou. trabalhando com energia solar, a Uaia hoje, quais são os maiores desafios para ela, assim, para vocês, como trabalhando com energia solar? Eu acho que hoje é abrir mercado, é mostrar o nosso diferencial, mostrar que a gente veio para ser diferente, que a gente veio para entregar qualidade, para entregar o apoio. Eu acho que não é só uma venda de produto. Vender produto é fácil, todo mundo vende produto. A ideia é você vender uma ideia, um conceito e um acompanhamento em todo esse processo que a pessoa vai fazer para mostrar as diferenças, para que ela possa olhar aquilo e falar, nossa, olha a diferença que isso fez para mim.
Para daqui 5 anos e falar, foi um bom investimento. Valeu a pena eu ter tomado essa decisão. E saber dizer para você, olha, eu economizei tanto, eu fiz tanto, eu demorei tanto para pagar. Porque é assim Você que vai se entendeu? propagar, né? Tipo, acho que o difundir, né, essa ideia da sustentabilidade, de investimento, seja para investir na solar, é o boca a boca também. Nunca deixou de ser em qualquer nicho. Então, assim, se a pessoa, ela tá afiada e todo mês ela tá ali com o nosso suporte de saber quanto que ela economizou, quanto que isso fez a mudança no mês dela da vida, ela vai contar para outra pessoa. Com certeza, né? Tanto que a nossa entrega não é simplesmente toma, assina o termo aqui que eu te entreguei a usina. A gente entrega uma caixa de presente para o nosso cliente, porque a gente acredita que é um presente que o cliente está se dando para que ele construa um futuro melhor para o nosso país e para ele construir um futuro melhor para ele e para a família dele, entendeu? E que não é verdade, né? Né? Tipo, a gente realmente, quando entende que a energia solar é mais, não adianta só, eu sou vegano, eu não como carne. Não, tem que pensar na bola São inteira, as ações, né? entendeu? Em tudinho. Tipo eu, saca? Tô bem no financeiro, tô bem no espiritual, mas a minha vida física, meu corpo, não tô bem. Entendeu? Não adianta. O negócio tem que rodar tudo e a gente ter essa amplitude de mente, que tem que pensar no outro, assim. Eu acredito que tem a gente que possa estar ouvindo e falar, eu vou botar para pensar no outro. Tem que pensar. É só assim que o mundo vai evoluir, é só assim que vamos... Compostagem, reciclagem, energia, tudo. Consumo de água. É toda uma engrenagem. Todo mundo fala, gente, pelo amor de Deus, parem de tomar banhos demorados, parem de usar água, porque se não tiver água, você não vai ter água para beber, você não vai ter água para gerar energia. E você não vai ter banho quente também. Exatamente, né? Mas assim, também tem o lado das grandes empresas, né? Que gastam muita água e a gente, coitado, do banho. Coitado do banho. Porque a gente não pode ser hipócrita e dizer, eu não vou usar energia. Hoje em dia, praticamente tudo é movido a energia. Inclusive, manter um arquivo numa nuvem demanda energia de algum lugar, né? Que tem que ter um computador ligado ali, um só. Puxa, né? você é profunda, né? Você vai longe, gostei disso. Mas Caraíva tá precisando conhecer, porque eu fui pra lá, não tem muita luz, não. Mas deixa lá. Mas é o propósito daquele lugar, né? Eu acho que eles não querem. Não, mas inclusive, buscando aqui o Vini estava falando que em Punta Cana tinha umas... diretor Bigodinho? Isso. Tava em Punta Cana. Ele foi para Punta Cana e tinha umas ilhas que até ano passado não tinham energia e agora elas instalaram placas solares e sistema de baterias e agora elas geram a própria energia. Ele é bobo, eu que tava lá, gato, peladão assim. É o Aya. E isso leva para outro ponto, né? Imagina as tribos indígenas, que é a nossa filosofia, imagina aqueles municípios muito afastados que não chega se tiver políticas públicas. Exato. Também para esse nicho, podem ter, igual as ilhas. Todo mundo pode ter, né? Que seria o básico, energia, água, alimento. É o que você precisa ter para viver, né, gente? É o básico. A energia solar ela pode ser usada, inclusive, nessas comunidades muito distantes, que não tem água, que usam um poço, mas não tem energia. Então, precisa puxar essa água desse poço, que antigamente puxavam com baldes. Hoje em dia, tem sistemas que estão colocando placas solares com bombas para bombear essa água para subir para o reservatório lá em cima. Daí, a pessoa vai lá e só pega, porque a água está lá em cima. Então, assim, é a placa solar que vai puxar água durante o dia, para durante a noite a pessoa ter água durante o dia também. Olha... E me veio uma dúvida, será que dá para ter uma fonte de energia solar num trailer, assim, ou alguma placa portátil que eu possa levar para acampar, não sei. Outra que é um acampamento gourmet. Não, mas assim, em trailer, hoje já tem bastante gente usando, em motorhome, em trailers, tem sistema de bateria e placas solares em cima. Do trailer. Existe hoje um sistema específico para trailer e placa solar para trailer e motorhome que a gente está vendo até, eu estou pesquisando sobre isso porque eu achei muito interessante, porque o pessoal está colocando as placas rígidas, que são as placas que ficam em cima de telhado, que não é o mesmo comportamento de você colocar no motorhome, que vai chacoalhar, que vai mexer e tudo mais. Vai ter atrito. Então tem placas flexíveis hoje, que o pessoal está colocando essas placas flexíveis em cima dos motorhomes para poder gerar energia também, mas que elas não trepidam tanto
para dentro do motorhome. Então, isso a gente está pesquisando para a gente começar a trabalhar com isso também. Então a gente que pode falar legal. que a Waia, mesmo sendo recente no mercado, tem quantos anos? 3? Estamos com 1 ano e meio aí. 1 ano e meio, eu já tô Não, mas na profetizando. solar. A gente, com construção, a gente está com 5 anos já. 5 anos. Isso. Então a Waia, ela tá sempre em crescimento, em evolução, em estudo. A gente é meio maluca mesmo. É. Mas é isso, E tem um propósito, né? A Eu ideia é acho sempre que essa. que é Porque isso. não dá para você ser... Quem não dança, acha maluco quem dança. Hoje eu tô cheio das frases, né? Agora, porque isso entrou nesse momento, eu não sei. Mas eu fico muito feliz em ouvir, em conhecer mais, em saber mais. Aposto que quem tá em casa assistindo a gente também tá com essa energia solar dentro de si. E o sol, né? O grande rei. Sol, grande rei, mulher rei, tudo rei. Cara, que incrível. Eu aprendi muita coisa que eu nem imaginava. Nossa, Nem imaginava. agora só vou virar militante da energia solar. Mais uma coisa pra tu militar. Mais uma hein, coisa pra eu amor? militar. A Europa está anos-luz na nossa frente, os Estados Unidos está anos-luz na nossa frente, mas o sol deles não é igual ao nosso. Olha. vai. Olha, é o que a gente estava falando. País tropical, a incidência do sol é de maior raios solares aqui. no Brasil é extremamente maior. É o Extremamente que a gente maior. estava falando. A gente tem uma mina de ouro e precisa começar a usá-la para o nosso próprio crescimento, bem-estar e sustentabilidade. Porque Então, acho dessa que esse é o futuro. matriz energética que eu falei toda, que é bastante limpa, a solar representa 2 a 3%. Ainda precisa crescer muito. 2 a 3%. Tem muito mercado. Tem muito mercado para todo mundo que trabalhar direito, que fizer uma entrega boa, que estudar, se capacitar para fazer um bom serviço, para fazer um bom trabalho, deixar o cliente satisfeito e o resultado para o ambiente e para o bolso do nosso cliente também. É a melhor coisa, eu acho que deve ser igual no Big Brother, aquele dinheirinho caindo quando o povo é eliminado. Todo mês vai entrando o negocinho ali, você vai ficando até feliz no negócio. Sim. Muito legal. E a gente precisa finalizar, Já? né? Já. Ai, Nossa. O diretor, libera mais 10. O diretor tá aqui no meu ponto. Pra isso. Tem ponto, bicha? Eu tenho. Ah, ponto você levou, né? Caiu na escola da tua orelha. Abriu você com pontos aqui, ó. Brincadeiras à parte, gente. Um tema tão legal, tão gostoso conversar assim Muito. com pessoas que entendem do assunto, explicando para pessoas leigas. E um assunto tão interessante, e acho que assim, a gente precisa, sabe, ter um minutinho para ouvir a palavra da energia solar. Porque a gente precisa disseminar essa informação para que Quanto mais disseminar. essas engrenagens comecem a se movimentar, né? Como a gente falou, a política pública, a galera que tem hoje, né, um imóvel, mais de um imóvel, e tem condição de fazer esse investimento, porque lembrando, não é um dinheiro jogado fora, é um investimento. Tem né? a TIR, tem a taxa de retorno. Quando você vai fazer seu Então, orçamento, gente. tem uma taxa de retorno, que é o dinheiro que vai voltar para o seu bolso. No quanto, off, se você elas tivesse falaram que aplicado, é mais vantajoso do que aplicar na poupança, por É que exemplo. assim, ó, só para finalizar, assim, só para deixar aquele gostinho de quero mais, um sistema de uns 600 kWh, mais ou menos, que ele vai dar uns Significa 450, 550 reais, mais ou menos, uma dependendo conta de da luz. concessionária, você pagaria em mais ou menos uns 22 mil reais. Estou jogando um preço médio para... Para instalar o sistema. Para instalar o sistema. Se você pegar este dinheiro, esses 22 mil reais, e colocar na poupança até 2045, ele vai te render 86 mil reais. Se você pegar esses 22 mil reais e investir num IPCA, num investimento um pouco melhor, ele vai te render 160 mil reais. Se você investir em solar, 301 mil reais. Uau, meu amor. Entendeu que é um investimento de verdade? Não, é total. Nossa, E é um investimento que é isso, é no seu bolso e pro mundo. Porque não adianta nada também você guardar dinheiro, né, amor? E não ter mundo onde pra gastar. gastar. Isso aí. de gastar. Não. Exatamente. Então, olha só, é realmente isso, levar a palavra. Levar a palavra da Gostei solar. desse negócio, sabia? Vamos começar. Paga eu e a Carol pra gente ficar de domingo, 9 horas, batendo na porta. Tô zoando, Levando a gente. palavra. Vai passar levando a palavra solar pro mundo. Diretor me olhou com cara feia, é hora de cortar isso. Finish. Gente, meninas, nem sei como agradecer a agenda de vocês, que eu sei que é Imagina. totalmente conturbada, tá? Terem parado pra vir aqui.
dar essa aula, tanto primeiro para mim e para Sim. Carol, e segundo, né, para as nossas mães que não perdem um, e para todo mundo que assiste E o para o nosso Pode diretor Bafo. que assiste. E obrigada, gente, vocês pela oportunidade. Foi muito bom. E espero que a gente possa ter contribuído. Com certeza, Demais. Não tenha Gente. falado muita besteira. Estamos aí Mas pra trouxeram isso. informação, gente. Incrível, nossa, não vejo a hora de sair esse episódio aqui pra gente Essa daqui começar já a tá. divulgar. Se eu conheço bem a Carol, ela já tá pensando em chegar em casa, falar pro Condé que eles precisam pensar em uma casa, porque ela quer botar energia só. Ela é assim. Tudo que fala pra ela que ajuda o meio ambiente, fazer Eu pix quero fazer. pro joãovivas, aquele e-mail, também é ambiente, gata, é pra ajudar o mundo, entendeu? É isso. Então, ó, um beijo, pra vocês. Não esqueçam de ativar sininho, de se inscrever, de comentar aqui. Tem mais alguma dúvida? Manda a gente aqui, que eu não- tô sempre ligada. Mas não adianta nada, você tá ligada, gata. Quem tá ligado são as meninas. Aí eu que sabem mando. responder. Eu repasso. A Carol vai estar ligada pra repassar pra quem sabe responder. Passa ou repassa? Tô zoando. Gente, um beijo, 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 beijo. Até o Obrigada, próximo meninas. episódio. Adorei. Obrigada.